Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Filtros, o videocast podcast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. O nosso convidado de hoje teve uma bonita passagem por Portugal, pelo Minho, Sporting Clube de Braga, também pelo Futebol Clube de Famalicão. Chegou a pertencer aos quadros dos Valentes Transmontanos e hoje espalha a sua magia na Arábia Saudita. O nosso convidado de hoje é Fábio Martins. Bem-vindo, Fábio. Obrigado pelo convite. Muito feliz por estar aqui com vocês. Fábio, antes de mais dizer que é um gosto ter-te por cá e obrigado também por teres aceito o nosso convite para estar aqui no Sem Filtros. Eu gostava de começar um bocadinho pelaquela que é a tua base. Fazes grande parte da formação no Futebol Clube do Porto. E depois chegas ao futebol profissional, também pelas portas do Futebol Clube do Porto, no entanto, pelo Porto B, e acabas por ter depois passagens, como dizia na introdução, por Braga, Paços de Ferreira, Vila das Aves, Chaves. Eu gostava de saber, Fábio, como começaste também tão jovem, qual é que achas que foi aquele clube que foi o ponto de viragem na tua carreira? É difícil dizer-te. Como é lógico, o Porto teve um papel preponderante, porque lá está, passei todos os anos da minha formação lá. É um clube pelo qual eu tenho um grande carinho. O meu pai foi jogador do Porto também. O meu pequeno também já joga no Dragon Force. Então é um clube pelo qual tenho um grande carinho. É um clube que toda a família tem um grande carinho. A nível profissional, talvez os Chaves, porque acredito que foi o meu primeiro grande ano na Primeira Liga. O Famalicão depois, porque estava ali numa fase que não joguei tanto no Braga no do ano anterior, então o Famalicão foi outra vez um ponto de viragem importante na minha carreira. Posso dizer esses dois, os Chaves e o Famalicão, acho que foram os dois principais anos em Portugal. E, portanto, tu já estás a incutir a passagem aqui de testemunho para o teu filho, já percebi. Tem que ser, tem que ser. Não, eu digo isto a brincar, não é nada obrigatório, não é nada que nós forçamos mas pronto, nasceu com o bichinho, como eu já nasci com o bichinho também, desde novo pelo meu pai. Ele gosta, enquanto gostar, vai continuar a estar por lá e faço, como é lógico, o melhor para que tudo corra bem e para que ele tenha as ferramentas necessárias para chegar a um nível alto. Mas lá está, isso é algo que não dependemos. Eu também joguei com vários jogadores que tinham grande qualidade e que depois, por um ou outro motivo, não chegaram, faz parte do futebol. Vou fazer tudo para que ele consiga, mas depois isso é com ele também, é o trabalho dele. Já vi que aqui é uma coisa de família, porque vai sendo passado o testemunho de geração em geração. Quem sabe um dia Fábio Martins bisavô, ou avô ou bisavô, e vais ter ali um neto ou um bisneto também a jogar futebol. Quem sabe? Era engraçado, era engraçado. Eu gosto, lá está. É algo que eu falo por mim, é inato. Eu nasci com o gosto pelo futebol, nasci com esse bichinho e quando é assim não há muito por onde fugir. Fiz a minha carreira e continuo a fazê-la e continuo a levar na cabeça do meu pai, a ver os meus jogos e a dar-me na cabeça, é normal. Faço isso com o meu filho também já, por isso acredito que é algo de família e vai continuar a ser. Eu acho que isso de levar na cabeça dos pais é sempre normal. E ainda para mais quando temos pais que foram jogadores de futebol. Tu, felizmente, tornaste jogador profissional e um excelente jogador. Pronto, já não posso dizer o mesmo, senão não estava aqui a fazer essa entrevista, não é? Fábio, esse teu Faz primeiro parte, cada um no seu passo... ramo, cada um no seu Dei ramo, né? mais, dei Faz mais, parte. dei mais. Nesse teu primeiro passo de Futebol Clube do Porto, chegares ao Futebol Clube do Porto B, naquela fase, como é que tu recordas esse momento e juntaste também com muitos jovens que vinham das camadas jovens do Futebol Clube do Porto e poderes dar continuidade àquele clube por qual sentes um grande carinho?
Sim, importante. Como é lógico, quando chegas a esse nível, ou chegas ali a júnior, já começas a pensar que poderás chegar à equipa A, que tens as qualidades para. Claro que depois depende de muita coisa. A chegada ao Porto B foi exatamente isso, confiante na minha qualidade, sabendo, claro, que não dependia só de mim, a chegada à equipa A, mas trabalhei muito para isso. Infelizmente foi ali, como é que eu posso dizer, um ano difícil, porque foi o regresso das equipas B, foi o primeiro ano. Havia ali alguma indefinição, a equipa A do Porto também tinha muitos jogadores da minha posição, que eram grandes investimentos do clube e que, quando não jogavam na equipa A, desciam na equipa B para jogar e tiravam ali um bocadinho de espaço. E foi pena, tenho pena, porque lá está, era um sonho de miúdo ter jogado na equipa A do Porto. Não aconteceu, e depois, pronto, achámos por bem, cada um seguir o seu caminho, e pronto, não me arrependo. Acho que foi bom para mim também, e fiz uma carreira, e continuo a fazer uma carreira bonita. Muito bem, Fábio. Tu depois acabas por ir para o Sporting Clube de Braga. Passaste excelentes momentos também no Braga. E eu gostava de saber precisamente como é que foi envergar a camisola bracarense ou braguista, no caso, também bracarense cidade, braguista clube, eu diria. Recordas algum momento especial dessa tua passagem pelo Sporting Clube de Braga? Sim, antes disso, ou seja, depois da saída do Porto, vou para o Desportivo das Aves, um clube pelo qual também tenho um grande carinho, porque foi um clube que me ajudou nessa transição difícil. Porque quando tu estás no Porto 10, 12 anos, como eu estive, aquilo acaba por ser uma redoma, e acaba por não ser o mundo real, né? Porque estás ali num contexto completamente diferente, mesmo a formação é um contexto completamente diferente, é só ganhar, ganhar, ganhar. E, quando chego ao Desportivo das Aves, foi diferente. Apanhei já jogadores batidos. Lembro-me de jogar com o Kim, guarda-redes que jogou no Benfica e no Braga, Jorge Ribeiro, jogadores batidos, jogadores que tinham uma experiência que eu não tinha na altura e que me ajudaram bastante. E foi uma passagem também importante na minha carreira. Depois desse ano nas Aves, sim, vou para Braga. E lá está, fico contratualmente ligado ao Braga 5, 6 anos, talvez. Tenho um grande carinho também pelo clube. Os primeiros anos ali com alguns empréstimos, primeiro equipa B, mas depois Passos, Chaves. hum, e foi um clube que muita gente me pergunta: porque é que tu não deste mais, ou não correu tão bem no Braga? E é difícil de explicar. Nos últimos 3 anos de contrato, dois fico na equipa A do Braga, e depois no último vou para Famalicão. Aliás, não, depois ainda vou para a Arábia, também contratualmente ligado. Mas é difícil explicar o contexto. Também havia grandes jogadores, tinha Ricardo Horta, por exemplo, que continua lá a fazer uma grande carreira. Hum, e pronto, se calhar nunca consegui ganhar o meu espaço também, mérito de jogadores da minha posição, se calhar algum mérito meu, que não fui tão constante como deveria, se calhar, também pode ser. Mas no fundo não guardo mágoa, guardo grande carinho pelo Braga. A cidade é incrível também para viver, os adeptos são incríveis, e tenho um grande carinho pelo clube, sem dúvida. Um bocado fria e chuvosa. Fria, o Porto também é, mas chuvoso, Braga acho que ganha na Por chuva. isso, por isso, por isso, por isso é que eu fugi de Portugal e vim para aqui, para os 40 graus. Agora é jogar futebol e mornar, eu acho. Acho que Agora, é a agora é o confusão. contrário. Agora queixo-me é do calor, porque aqui agora, por exemplo, nesta altura, 45, 46, é muito duro, é difícil, é muito difícil. Esta primeira fase do campeonato, e a última fase também, porque já apanha ali o maio, abril, maio, é duro, é muito difícil. Já lá vamos à Arábia Saudita. Eu ainda gostava de falar aqui um bocadinho do frio de Portugal e do Norte, Portugal. porque tu andaste sempre pelo norte de Portugal. Fábio, tu falaste aí de um pormenor bastante interessante, que é sair, um jovem sair, ir para, na altura, o Clube Desportivo das Aves, e poder jogar com jogadores já bastante experientes e que já tinham passado também por grandes emblemas do futebol nacional. Tu sentes também que foi isso? Porque normalmente nós temos a ideia de que o júnior sai nesse contexto de vitória, sempre dentro da competição, sempre tudo a correr muito bem.
sentes que, mais do que a realidade, chegares a Júnior e perceber que podia dar, sentes que a chegada ao Desportivo das Aves foi realmente o clique de ok, eu quero mesmo ser jogador profissional, estou aqui a conviver já com homens de barba rija, como se diz na expressão. Sim, assim, por muito que a formação destes clubes, de um Porto, de um Benfica, de um Sporting, seja boa, e há profissionais muito competentes, acaba sempre por não te dar tudo o que tu precisas para chegar a profissional, porque lá está, eu posso dar um exemplo da minha parte. O contexto era sempre, como disse há bocado, vitórias, 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 só nas fases finais, que jogavas contra Benfica, Sporting, Braga, Guimarães, Vitória, desculpem os adeptos do Vitória. Ahm, mas fora isso, era um contexto teoricamente fácil, percebes? Então, por exemplo, um extremo como eu sou, não tinha tanto a parte defensiva, a parte da organização defensiva, a parte era mais transição defensiva, né? Que tens que reagir e ganhar a bola, mas ganhavas fácil e depois não passavas tanto pela organização defensiva. E, e chegas a profissional e sais de um Porto e vais para um Desportivo das Aves, por exemplo, e precisas disso, porque o futebol não é só ter bola. E, por exemplo, isso foi uma grande evolução que eu tive nessa parte do jogo e que precisava. E, e acho que foi importante para mim essa saída do Porto e ir para um contexto diferente, ir para um contexto onde pá, tens que andar, tens que estás a levar ali com jogadores de 35, 36, a dar-te na cabeça. E foi muito importante para o meu crescimento. E agradeço mesmo ao Desportivo das Aves por isso, porque cresci muito e lá, como tu disseste, acho que foi o principal passo para perceber, ok, isto é ser um jogador profissional, é isto que eu quero e é para isto que eu vou trabalhar. Acho que foi muito importante, sem dúvida. Muito bem, referiste também esse ponto que eu acho que é importante, e certamente teremos jovens aqui que estão nas formações de variadíssimos clubes, e é de facto um facto a constatar, que é essa adaptação de o ter bola e depois, se calhar, ter de correr mais atrás dela do que propriamente ter a posse de bola. Eu pergunto, Fábio, se tivesses feito formação num outro clube, portanto, se calhar num contexto diferente, num contexto em que és obrigado a resistir mais a derrotas, a resistir mais a momentos não tão positivos, a história poderia ter sido outra? Ou achas que isso não tem qualquer influência e impacto? Não, poderia, como é lógico, nunca. Lá está, é os ses da vida que nunca podemos constatar que de facto, mas acredito que sim. Acredito que se calhar não seria o mesmo jogador com bola, porque lá está, se calhar passaria muitos mais momentos sem bola do que com bola. Se calhar seria melhor defensivamente, mas não seria tão bom ofensivamente. Não poderemos saber. Lá está, não me arrependo. Passei anos muito felizes no Porto. E depois saí, lá está. Não sei se foi na altura certa, se não, se poderia ter saído um bocadinho mais cedo, se poderia ter ficado mais, lá está. Se calhar poderia ter chegado à equipa A. Nunca saberemos, mas pronto, a vida é o que é, a minha carreira foi o que foi e não guardo mágoas por isso, percebes? Muito bem, muito bem. E uma coisa que me deixa satisfeito é que conservas muito bem o teu sotaque do Norte. Isso é perfeito, porque eu também tenho, tenho o meu sotaque, e é muito bom ouvir o nosso sotaque. É bom. Característico, não? Fábio, tu falaste do Chaves, e o Chaves também foi um clube que te marcou, teve um certo peso em ti, te referiste a esses dois, Chaves e também Famalicão. E ainda falando de frio, bem, vamos mais para cima, portanto, ainda mais frio ainda, ir se bem que é um 8 ou 80, ou é muito calor ou é muito frio É em verdade, é Trás-os-Montes. verdade. Fábio, como é que foi representar o Chaves, sendo que também é um clube que traz consigo muita paixão e, acima de tudo, representa aquela região que é a região de Trás-os-Montes? Sem dúvida, adeptos apaixonadíssimos, uma região, hum, com pessoas muito genuínas, muito boas. Eu adorei viver ali, adorei, conviver com os transmontanos. O meu filho acaba por nascer lá também, ou seja, é transmontano de raiz. E sim, ou seja, foi bom porque era um clube, era um projeto que tinha acabado de subir, né? O clube tinha acabado de subir. É engraçado porque no ano anterior eu não tinha jogado assim tanto no Passos de Ferreira, mas quando aparece a proposta do Chaves, é o meu antigo treinador, o Jorge Simão, que me quer levar para Chaves, e acho que isso diz muito do que eu sou como jogador e como pessoa, porque lá está, mesmo não jogando tanto, o treinador confiou em mim para me levar para o seu novo projeto.
Hum, e acho que foi um passo importante na minha carreira. O Passos, se calhar, foi aquele ano que para eu perceber como é que eram as dinâmicas de Primeira Liga, e depois o Chaves foi já um ano a tempo inteiro e mentalmente preparado para a Primeira Liga, e correu muito bem. Tínhamos uma ótima equipa, jogadores que depois saíram para o Braga, por exemplo, como o Paulinho, como o Bataglia, como o Assis. Hum, Jogadores que tinham muita qualidade, e criámos ali um grupo coeso, um grupo unido, uma família que deu para fazer um grande ano. Foi pena não termos conseguido a Liga Europa e mesmo a final da taça que perdemos com o Vitória, ali nos últimos minutos. Lembro-me que perdemos 2-0 lá em Guimarães, e depois ganhamos 3-1 em casa, e falhámos um penalti no último minuto. É isso. Lembro-me o Braga falhou um penalti no último minuto que nos levava à final, que acho que era merecidíssimo por tudo o que construímos nesse ano. Muito bem, portanto, será a melhor memória que tu guardas ali do Grupo Desportivo de Chaves, ou há alguma coisa de balneário que tu possas contar? Porque eu confesso, temos uma ideia nós dos jogadores em campo, fora, nós não sabemos, vocês serão as melhores pessoas para dizerem como é que são, por exemplo, como é que era um Paulinho dentro do balneário. Não, o Paulinho é muito engraçado, mas tínhamos vários. O Assis também muito engraçado, ainda hoje falo muito com ele. Tínhamos, por exemplo, o avançado, o Rafa Lopes, que também era super engraçado, passou pelo Chipre, agora sinceramente nem sei muito bem onde é que ele está, mas tínhamos um grupo genuíno. Por exemplo, o capitão, o Nelson Lenho, que agora é diretor desportivo lá, também era um gajo 5 estrelas, um gajo que eu gostava muito, e ainda hoje falo com ele. Um, Pá, era um grupo genuíno, acho que a palavra certa é essa, e um grupo de trabalho, ou seja, na hora de brincar era hora de brincar, mas depois quando era para ir para lá para dentro e trabalhar, a malta trabalhava e era muito focada nisso, e acho que foi isso que fez com que nós fizéssemos um belíssimo ano como fizemos. Nelson Lang, que também, por curiosidade, também tinha passado pelo Clube Desportivo das Também, Aves. depois, passou Certo. depois. E de facto é uma pessoa excepcional. No Passos, já falaste um bocadinho daquele ano, se calhar, de adaptação ao contexto Liga Portugal Betclic, portanto, mais alto escalão do futebol nacional e profissional. E eu perguntava que ligações é que tu levas dessa experiência. Já falaste também do Mister, mas que ligações, para além disso, com os teus colegas de equipa, é que te levas dessa passagem por Passos Ferreira? Sim, se calhar, vou dizer agora, eu já falei sobre isto, mas foi o ano se calhar mais difícil da minha carreira em termos eh, da compreensão dos adeptos do que era o Fábio como jogador. Foi muito difícil para mim, porque passei ali momentos muito difíceis com os adeptos, cheguei a ser assobiado porque, pá, não sei, não gostavam de mim, ou foram ali momentos tensos. A minha família também deixou de ir ver os jogos, porque, pá, era muito difícil para eles também estar na bancada, a ouvir certas coisas e a ver-me passar por certas coisas. Mas lá está, acho que foi também um ano que me fez, nesse aspecto, crescer. Mas se calhar é o ano de todos os anos da minha profissionalização. Foi o ano mais difícil, e o ano que se calhar não guardo tantas boas memórias, por tudo isso que passei. No balneário, sim, pá, também muito boa gente, o Ricardo, capitão, Helder Lopes, o Pelé, Morafona, Mário Felgueiras, malta muito boa e que me ajudou bastante também. Uh, Diogo Jota, que aconteceu estes últimos tempos, o que aconteceu infelizmente. Uh, Tínhamos uma grande equipa também, o treinador também, Jorge Simão, que fez um ótimo trabalho lá. Uh, e depois acho que as coisas não correram tão bem por muito pelo ambiente que se criava, pela pressão dos adeptos, que muitas vezes injustificada na minha maneira de ver, mas pronto, é o que é, são contextos que temos que lidar muitas vezes, não dá para mudar. Fez-me crescer como homem, fez-me crescer como jogador também, essa dificuldade às vezes é precisa também. Mas já está, se calhar de todos os anos que eu passei como profissional, se calhar é o ano que eu não guardo assim tantas boas memórias, como te disse. Mas sei que não é da minha função opinar, é um facto, mas
é de facto humilde também da tua parte reconhecer que esse é um momento da tua vida, da tua carreira, e por menos bem, vou dizer assim, que possa ter corrido, acaba por te consolidar, se calhar, mais enquanto profissional e enquanto ser humano. Agora, relativamente ao teu ano, eu diria que há um ano excepcional para ti na tua carreira, não sei se vais concordar ou não, que é o ano passado em Famalicão. Como é que tu recordas esse tempo, essa excelente equipa do Famalicão, e esses momentos também de balneário, de entrosamento entre os atletas, até porque nós já aqui tivemos o Tony Martínez e o Guga, que falavam muito bem desse grupo e da quantidade de brincadeiras que esse grupo fazia. Sim, eu acho que foi engraçado porque, imagina, o Famalicão sobe para a primeira divisão e acho que eu acho que as pessoas de dentro do clube sabiam perfeitamente o que queriam, sabiam perfeitamente o que iam fazer, mas quando começam as contratações, eu acho que as pessoas de fora não perceberam muito bem o que é que aquilo ia ser, o que é que aquilo ia levar. Houve ali um misto de jogadores já com alguma experiência, como foi o meu caso, por exemplo, que já tinha alguma experiência de primeira divisão. O Vaná, Ivo Pinto, Roderick, mas depois houve ali um misto também de miúdos que tinham a fome de mostrar a sua qualidade e a fome de vencer, como Diogo Gonçalves, Guga, Tony Martínez, o Pote, hum, e acho que esse mix que se criou ali foi muito importante para o ano que nós fizemos. Muita qualidade, um treinador também que não era muito conhecido aqui em Portugal, tinha andado mais como adjunto, o João Pedro Sousa, mas acho que essa mistura toda com um forte investimento da direção, e eu acho que mais do que o forte investimento é saber o que é que tu queres, saber, ok, nós queremos ir para ali, é assim, vamos confiar no processo. E acho que foi um ano incrível, foi um ano incrível. Acho que eu acho que nem os adeptos acreditariam que nós iríamos fazer aquele primeiro ano como nós fizemos. Acho que na oitava jornada nós estávamos em primeiro classificado no campeonato, algo impensável. E sim, acho que o grupo era muito bom, fruto também dessa experiência, mas também com essa irreverência dos miúdos, as brincadeiras. Então criámos ali um grupo mesmo muito unido. E quando demos por nós, éramos primeiro classificado na liga e depois, pá, agora não vamos parar, agora vamos dar ao pedal para ver o que é que conseguimos fazer. Infelizmente, na última jornada não conseguimos a Liga Europa. Uh, Também não conseguimos na meia final a Taça de Portugal, como aconteceu também comigo em Chaves, mas acho que é um ano que toda a gente guarda com enorme carinho, porque foi um ano incrível, sem dúvida. Acabam por morrer ali, passa a expressão, um bocadinho na praia, É. naquela última jornada na Madeira. E que é curioso, porque todos, portanto, tu, o Guga e o Tony falaram todos a mesma coisa, que é vamos ver até onde é que isto vai dar. No entanto, eles dois falaram de um jogo em específico, que é ali o ponto de viragem, também um bocadinho da mentalidade que aquele plantel estava a assumir, estava a ter, que é o jogo no Dragão. Como é que foi chegar ao Dragão em contexto de estamos em primeiro e sair de lá derrotados na altura e naquela que foi a primeira derrota também de Famalicão dessa época? Sim, lá está. São aqueles jogos que são importantes também durante uma época para perceberes, ok, nós se calhar não somos isto tudo. Nós estamos aqui, estamos em primeiro e tal, e as coisas estão a correr bem, mas é bom também para aguentar os cavalos, para as pessoas perceberem que, ok, as coisas estão a correr bem, mas calma, né? Não vamos ser campeões, calma. Foi bom para o grupo perceber isso também, ou seja, durante a época vamos ter dificuldades, vamos ter derrotas, vamos ter empates, pá, mas vamos acreditar no processo, vamos acreditar na nossa qualidade, pá, e vamos ver onde é que isto vai dar. E pronto, e deu um ano bonito. Infelizmente, como eu disse, poderia ter dado mais, mas acho que todos guardamos esse ano com um enorme carinho e com enorme felicidade, porque foi um ano muito bom, sem dúvida. Se alguma vez, pergunto-te, Fábio, se imaginaste ou o grupo imaginou, bem, podemos ter aqui quase que um Leicester português, um Famalicão ser campeão nacional.
É assim, tens a ilusão, né, porque se chegas ali à sétima, oitava jornada e estás em primeiro classificado, pá, acreditas, opá, pode ser possível, pá, faltam muitos jogos, mas é possível, porque lá está, já houve um Boa Vista também que fez isso em Portugal, o Leicester foi, anos antes, tinha feito isso em Inglaterra, que se calhar é um campeonato muito mais difícil de ganhar do que Portugal, para uma equipa pequena, né? Ahm, Na nossa cabeça poderia acontecer, mas pá, sabemos que é muito difícil tu lutares contra um Porto, um Benfica, um Sporting, um próprio Braga que tem condições e infraestruturas melhores, um próprio Vitória que é uma equipa consolidada na primeira divisão. Sabíamos que ia ser difícil, mas acreditamos, no nosso íntimo, acreditamos, opá, vamos dar tudo para que aconteça o melhor possível e depois no final logo fazemos contas e logo vemos o que é que isto dá. Foi um bocadinho por aí. Muito bem. Desse mix que falavas de jogadores experientes e jogadores jovens que ou muita gente não conhecia, ou então eles estavam com muita vontade de se mostrarem, portanto, no contexto do futebol profissional português, eu pergunto-te quem é que eram assim os jogadores mais engraçados daquele balneário, aqueles que não dispensavam uma boa brincadeira. Foi o Ok? Anderson, o Anderson Silva que Certo? está no Papos, desculpa. Pá, dançava, era super irreverente, aquele miúdo mesmo irreverente, de 18, 20 anos. O outro, se calhar, vou-te dizer o Pote, porque o Pote diferente, não tão brincalhão, mas muito engraçado, porque um gajo que se transforma dentro de campo. Fora de campo é engraçado, mas depois dentro de campo é o maior ranhoso que eu conheço no futebol. É muito, muito difícil atural dentro de campo. Está sempre a resmungar, está sempre está sempre a tentar entrar em conflitos com toda a gente. Eu acho que eu já disse isto muitas vezes. Há jogadores que se sentem confortáveis e que sentem que para estarem concentrados dentro do jogo precisam destas coisinhas, precisam de estar ali em constante conflito. E ele é um destes, como tens, por exemplo, o Bruno Fernandes, também é outro assim, como o Pizzi joguei com ele e o Pizzi também é assim dentro de campo. Tem jogadores que precisam deste conflito para estarem 100% focados. E o Pote é muito assim, o Pote é ranhoso, não há outra palavra, é ranhoso dentro de campo, só quer confusão, só quer discutir, só quer. Mas depois lá está, tem uma enorme qualidade e demonstra isso todos os jogos. É É um craque, curioso, porque é um assim, craque. toda a gente fala do Potter, não, não tem como esconder isso, toda a gente diz que o Potter era muito chato dentro do campo, fora, muito brincalhão. Não tinha a ideia, era que o Pizzi também pudesse ser muito chato dentro do campo. Não fazia, não fazia a menor O ideia. Pizzi, o Pizzi, Pizzi, Bruno Fernandes, são os que eu me lembro assim de Portugal. Os três que eu me lembro que eram mais ranhosos. Estavam sempre a discutir, estavam sempre a falar com os árbitros, a tentar condicionar os árbitros e tal. São aqueles gajos que tentam controlar o jogo de todas as maneiras, discutem com o adversário, discutem com o árbitro, discutem se for preciso com os colegas de equipa. Lá está, eu acho que é a maneira deles estarem 100% focados no jogo. Acho que é, Cuidado, acho que é um bocadinho por se aí. eles te estiverem a ouvir, depois vão-te cobrar. Não tem problema, não tem problema, tranquilo. Eles sabem o que eu acho deles, por isso não te Fábio, preocupes. falando daquela tua passagem, de tua longa passagem por Portugal, pelas nossas competições, qual é que é assim o jogo ou golo que tu recordas com mais alegria, com mais felicidade e que ainda hoje tens gosto de mostrar à tua família, aos teus amigos? Tenho dois. Tenho um golo que fiz num empate 2-2 em Chaves contra o Sporting. Um golo nos últimos minutos, aos 86, 87. Um golaço ao Rui Patrício, um golo de fora da área. Esse golo é um golo que pá, até os sportinguistas, quando me encontram na rua, lembro-me de ti, daquele golo que fizeste e tal, não tens que fazer mais. Esse golo foi muito importante, é um golo que eu recordo com muito carinho. E outro golo que recordo foi contra o Porto, o meu primeiro golo contra o Porto, na época de Covid, ou seja, acho que foi o ano que o campeonato para, e depois o primeiro jogo que nós Porto. temos após Covid é esse, é um Famalicão Porto, que eu faço um golo, é um erro do Marchesin que me dá a bola para a baliza aberta, depois passa-me a bola, ou seja, erra um passe e eu fico com a baliza aberta para encostar, ou seja, não é pela dificuldade do golo, e sim pelo contexto, porque foi o meu primeiro golo contra o Porto, porque tenho um carinho especial contra o Porto, pelo Porto neste caso, e pronto, é um golo que eu recordo com, É o, com, com sim, enorme carinho.
Acho que esses 2 É o foram os golos mais simbolismo, o importantes. primeiro mais por ainda ser recordado e o segundo pelo simbolismo, e já agora tens de agradecer ao Marchesino, não é? Exatamente, Também, também te exatamente, deixou-te ali de bandeja. Fábio, falamos de momentos exato. positivos, agora queria perceber, e já falaste um bocadinho, que foi Passos de Ferreira, mas momento mais complexo da tua carreira, como é que tu conseguiste superá-lo? Ou seja, como é que tu deste ali a volta à situação? Sim, tenho 2. Tenho esse ano de Passos Ferreira e tenho o segundo ano do Braga, que foi difícil para mim também. Ou seja, um primeiro ano em que não era um titular indiscutível, mas que tinha um papel preponderante na equipe e entrando, era como se fosse o 12º jogador, e entrando, ia fazendo assistências, ia fazendo golos. E o segundo ano em que esperava, se calhar, e acho que esse foi o meu, não sei, o meu principal erro, o meu principal. Ou seja, a minha ideia quando entro para a época seria que se calhar ia ter mais minutos, ia ter mais oportunidades, e no início tenho-as, mas depois quando deixo de ter, se calhar fui-me um bocadinho abaixo. Falei um bocadinho também ao bocado da constância, né? Se calhar não fui tão constante como deveria, tanto em treinos como em jogos. Eu tento fazer sempre esta reflexão e perceber se calhar no que é que eu errei para que as coisas não dessem tão certo. Acho que é importante nós como jogadores fazermos essa reflexão e não pôr só a culpa no treinador, nos colegas de equipa que não passavam a bola, o treinador que não me colocava a jogar. Acho que é importante fazermos esta reflexão dentro de nós. E acho que foi um bocadinho isso. E depois entro ali numa espiral que pouca confiança, porque se calhar não jogava tanto, vão-me abaixo, então se calhar não. As coisas nos treinos não corriam tão bem, deixei de jogar, deixei sequer de ser convocado, então ali a partir de novembro, dezembro, até ao final da época, joguei muito pouco, muitas vezes era convocado e ficava como tipo 19º, ia para a bancada, e acho que essa época também foi muito dura. Ahm, Lá está, já tinha na minha cabeça que se calhar ia ser um ano super importante para a minha carreira e que ia jogar mais e se calhar ia dar o salto dali, e, e depois foi precisamente o contrário, deixo de jogar, tenho dificuldades, e depois é essa saída para o Famalicão, porque lá está, o Famalicão, na minha maneira de ver, foi pá, eu preciso de um projeto em que vá jogar, em que as pessoas confiem em mim e em que eu me sinta útil, porque os últimos 6 meses, 7 meses tinham sido muito duros, então tinha que ser um projeto que eu me sentisse outra vez feliz a jogar futebol, e foi o projeto perfeito, Muito bem. sem dúvida. Olha, perguntava-te agora se realmente esses momentos menos positivos na carreira de um jogador de futebol, como esses de se calhar ser convocado, mas ser o 19º e ter de ir para a bancada, portanto, lidar com a dificuldade de saber mastigar essas fases mais azedas da vida e da carreira de um jogador profissional, se isso também acaba por fortalecer aquilo que é o atleta. Sem dúvida, molda-te. Eu posso dizer que para mim é sempre difícil digerir. Quando não vi o meu nome na lista de convocados, ia para casa cego, como costumamos dizer, e era difícil de digerir, porque lá está, tu acreditas sempre que tens qualidade para jogar, tu acreditas sempre que estás a fazer o melhor, mas se calhar agora a puxar a fita atrás, se calhar os colegas estavam melhores, o treinador confiava mais neles, eu se calhar não estava a dar o meu máximo, se calhar na minha cabeça sim, mas depois se calhar dentro de campo as coisas não estavam a correr tão bem, e, e é difícil de gerir, mas lá está, molda-te como jogador e molda também como pessoa. Tens que gerir a frustração, tens que gerir essa desilusão. É importante também, porque lá está, esta vida de futebolista não é só coisas boas. As pessoas pensam que é um mundo cor-de-rosa e que tudo vai correr bem e ganham muito dinheiro e só têm coisas boas, têm uma vida incrível, mas no fundo não é assim. E a malta que está dentro do futebol, como tu lidas com jogadores, sabe que pá, há processos difíceis, há momentos difíceis, tem jogadores que, e agora vou tocar aqui no assunto que se calhar não devia tocar, ou não me perguntaste, mas acabo por dizer porque acho que é importante as pessoas também perceberem. Nem todos os jogadores são milionários. Tenho muitos colegas que fizeram carreiras de primeira divisão que têm dificuldades agora, não têm se calhar uma casa porque não ganham isso tudo, ganham se calhar 1.500 euros, 2.000 euros, o que não é para a realidade, para uma carreira que vai acabar com 35, 36 anos, não é muito. As pessoas pensam que é muito, mas não é, ou seja, não é um salário
que tu depois com 36 anos possas pensar, ok, já construí aqui o meu bolo e agora estou tranquilo para a vida. Não, 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 ou seja, é malta que depois vai ter que procurar trabalho e se calhar por ter investido tanto nessa carreira como futebolista, se calhar deixou um bocadinho os estudos de parte e não consegue entrar no mundo, arranjar um emprego que, que, que possa ajudá-los também a continuar a sua vida. eh, é difícil, é duro. E por isso, vou entrar agora noutro assunto também que acho que é importante, por isso é que muitas vezes, quando surgem projetos ou propostas como esta que me apareceu para mim, para vir para a Arábia, pá, nós pesamos um bocadinho tudo e pensamos, ok, epá, vou agarrar porque no fundo, pá, já fiz muito em Portugal, se calhar não vou conseguir chegar ao patamar que eu sonhava. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Pá, sonho de chegar a este patamar de um Porto, de um Benfica, de um Sporting, pá, mas já estou aqui com 26, 27 anos, será que ainda vou conseguir lá chegar? Se calhar não. Então, se calhar não, se calhar vou começar já a pensar noutra vertente, na vertente financeira, ah, pá, ajudar a minha família, fazer uma vida mais estável, pá, para depois, quando acabar a minha carreira, não me preocupar com este tipo de coisas. Pá, e foi isto que me passou pela cabeça e foi isto Sério, que eu e fiz. eu não, atenção, deixa-me já dizer que não me importo que, mesmo que eu não questione que fales, é exatamente neste contexto Sim, sim. que estamos, é realmente sem filtros e de facto serve também, tu que vives e sentes na pele a vida de um jogador profissional, é bom ouvirmos esse testemunho que também ajuda a humanizar, se calhar, a imagem do atleta profissional que muitas vezes as pessoas Sem não dúvida. têm. Falando de treinadores, Fábio, qual é que foi o treinador que mais te marcou? E recordo que tiveste ainda bastantes, e digo treinadores em Portugal, desde Abel Ferreira, Carlos Carvalhal, Ok. João Pedro Sousa, como também já falaste. Qual é que te impactou mais na carreira e alguma coisa que ele te tenha dito que tu ainda hoje recordes e leves para a vida? Olha, não, é difícil focar só num. Vou-te dar, se calhar, Pode três. ser, um top 3. Fernando Valente, top 3. Top 3, mas que não é Certo, por certo. sequência. Três importantes na minha carreira. Não é o mais importante e o menos importante, não é por aí. Fernando Valente, porque foi um treinador, ou seja, esteve comigo no Aves, e porque foi aquele processo, como eu já te expliquei, a saída do Porto, a saída de uma redoma e a entrada como se fosse um mercado de trabalho diferente, né? E foi um treinador que confiou em mim, acreditou nas minhas qualidades, um treinador que adora o futebol bonito, o futebol ofensivo, então que me dava muito esse feedback de que pá, vai para cima deles, pega na bola e vai, faz o teu jogo. E foi um treinador que me marcou bastante nesse aspecto, um treinador que me deixava à vontade para eu fazer o meu jogo, para eu fazer as minhas coisas, porque lá está, eu sou um jogador que precisa muito disso, dessa confiança do treinador para me deixar à vontade para fazer coisas diferentes, porque a verdade é que sou um jogador que faz coisas diferentes, cada um tem as suas capacidades e qualidades, e a minha qualidade é esta, é a capacidade técnica, a capacidade do último terço, de ver coisas que se calhar muitos jogadores não veem. E isso, e ele marcou-me nesse aspecto, ele deu-me essa vontade para, foi muito importante nesse aspecto. Depois, João Pedro Sousa, sem dúvida, porque marcou-me imenso num momento em que eu precisava dessa confiança, passei ali 6, 7 meses difíceis na minha carreira, foi um treinador que me marcou bastante e que me deu essa confiança para que eu pudesse voltar a gostar de futebol, voltar a sentir-me feliz dentro do campo. Foi muito importante nesse aspecto. E o terceiro, se calhar vou-te dizer Jorge Simão, porque vai ser aqui um misto de Jorge Simão e Ricardo Soares, porque foram os dois que tiveram comigo em Chaves. Mas o Jorge Simão, porque lá está, teve comigo em Passos Ferreira, e mesmo eu não jogando tanto, acreditou em mim e percebeu o tipo de pessoa e jogador que eu era e confiou em mim para esse projeto de Chaves. E que foi muito importante também, foi um ano muito importante, e depois lá está, foi metade Jorge Simão e metade Ricardo Soares, um treinador também que me ajudou bastante nessa sequência. Acho que são os que eu quero destacar aqui Mui- neste sem filtro. Muito, muito bem, Fábio. Acredito que eles possam estar a ouvir isto e vão recordar, se calhar, com muita alegria. Primeiro, receber com muita felicidade as suas palavras e recordar
que é com muita alegria os momentos que vocês passaram juntos. Relativamente a colegas de equipa, tu que conviveste, principalmente no Famalicão, também no Passos Ferreira, com colegas de equipa muito jovens, qual é que foi aquele que te surpreendeu mais em termos de evolução? Falámos também do Pote, do Diogo Gonçalves, do próprio Diogo Jota, mas qual é que foi assim aquele que tu hoje olhas e assim, realmente este atleta surpreendeu-me. Acho que tocaste nos principais. No passo, o Diogo Jota, porque já se via que era diferenciado, fazia coisas com o miúdo de 18, 19, 20 anos não faziam, e com uma personalidade tremenda. Não queria saber se estava já contra o Benfica, contra o Porto, era exatamente igual para ele. Foco no trabalho, era pá, um jogador que já se via que ia fazer uma carreira muito interessante. E que assim aconteceu, e infelizmente aconteceu isto que aconteceu agora nos últimos dias, que foi um choque para todos nós que convivemos e que privamos com ele. Uma notícia muito difícil de digerir, e foi uma pena, porque lá está, um jogador que tinha ainda imensos anos de carreira pela frente, que tinha imenso por fazer pelo futebol, e em especial pelo futebol português. Mas pronto, a vida infelizmente é isto mesmo. E depois, se calhar, no Famalicão, um Pote e um Tony, porque lá está, eram jogadores que se calhar muita gente não conhecia, jogadores que vieram, o Pote de um Wolves Certo. sub-23, acho eu, o Tony de um Valência, das camadas jovens de um Valência, jogadores que a maior parte da malta não conhecia, mas que demonstraram logo enorme qualidade. E depois tiveram um crescimento incrível, ou seja, mostraram o potencial que tinham em Famalicão, mas depois o crescimento que tiveram, o Pote no ano seguinte, ou passado 2 anos, quando vai para o Sporting, é o melhor marcador do campeonato, já com 3 títulos nacionais. O Tony também, depois da ida para o Porto, jogador muito importante também para o Porto, apesar de não ter sido um titular indiscutível, um jogador que quando entrava fazia muita diferença e ajudou muito o Porto. Acho que foram esses jogadores que me marcaram mais a nível de jogadores jovens. Agora vou tocar num que se calhar não era tão jovem assim, mas que tinha muita qualidade. Se calhar ainda não se conseguiu encontrar muito bem, mas que para mim foi um dos jogadores com mais qualidade que eu vi jogar. Rubem Lameiras, um jogador que tecnicamente, e eu que sou um jogador muito técnico, acho que em Portugal nunca vi um jogador a fazer coisas que ele fazia, pá, diferenciado, mas lá está, por um ou outro motivo as coisas não correram tão bem. E tenho pena, porque acho que era um jogador que, estando num contexto, se calhar num patamar diferente, num patamar superior, uma equipa que tivesse mais bola, que tivesse mais momentos com bola, e ele é um jogador que faz a Muito bem, diferença, sem portanto dúvida. ficam aqui selecionados também o teu leque de jogadores que te surpreenderam. E de tanto jogador, tanto colega de equipa que tiveste, também de equipas por onde passaste, falando agora daquilo que são os espíritos de grupo, o que é que mais te marcou nessas várias passagens, naquilo que é a mentalidade de grupo e a construção da mesma mentalidade? Olha, lembro-me provavelmente do Chaves, pela maneira como construímos um grupo, pá, como é que eu te vou dizer? Era um contexto um bocado especial, porque havia malta por exemplo, malta da Póvoa e malta do Porto, que quando podia ia à casa, mas a maior parte da malta vivia ali, e Chaves, como tu sabes, é uma cidade mais pequena, ou seja, a malta convivia mais, estava mais junto, almoçava, jantava, e isso era, acho que são coisas que às vezes as nossas mulheres não nos percebem, mas são coisas importantes para o grupo, aqueles almoços de equipa que às vezes começam à 1 da tarde e prolongam-se até às 7 da noite, e são almoços, lanches, jantares. São coisas importantes para essa construção do grupo, porque nós passamos muito tempo juntos. São treinos, são estágios, são jogos, e acho que é importante essa confraternização entre nós, conhecermos melhor, não só dentro de campo, não só o que é o jogador, mas o que é a pessoa, o que é que ele gosta fora de campo, como é com a família. Acho que são coisas importantes para construir um grupo sólido. E isso aconteceu muito em Chaves, acontecia muito em Braga. Braga
acho que foi o clube onde eu tive mais isso. Tínhamos um grupo também, muitos portugueses, malta que se juntava muito, e então era um contexto muito, muito giro, muito engraçado. Pelo menos todas as semanas fazíamos um almoço de equipa, e acho que isso constrói depois o grupo, une o grupo. Depois, querendo ou não, tu depois já olhas para aquele jogador dentro de campo como não só um colega de equipa, mas opá, um irmão, um gajo que está ali contigo e que vais lutar e que vais dar tudo por ele. E acho que são momentos interessantes e importantes para essa construção de uma equipa. Acho que são muito importantes. E depois o Famalicão lá está, porque também é a mesma coisa. Pá, malta que se calhar era ali do Porto também, ou de Braga. Eu, por exemplo, vivi em Braga, mas muitas vezes acabava o treino, opá, já é tarde, vamos almoçar todos. E aí juntávamos todos, juntávamos o nosso grupinho, e íamos almoçar e juntar e confraternizávamos e pá, contávamos histórias e brincávamos. Acho que isso são coisas importantes para o grupo e que fortalecem. Eu sei que há Fortalecem sem certas dúvida. coisas que não se podem contar, mas quais é que são assim as. Isso há coisas, há coisas que ficam ali, hum, e lá está. Era o que eu estava a dizer. As nossas mulheres às vezes não percebem o quanto isto é importante para nós, pá, sair do contexto de equipe e juntarmos e pá, brincarmos e estarmos ali tipo 4 5 6 horas a confraternizar é Mas muito há importante, alguma sim. coisa que tu possas contar? Alguma das histórias engraçadas, até mesmo com treinadores? Porque, por exemplo, em Chaves estás a dizer que passavam muito tempo juntos em almoços, lanche e jantar. Faziam alguma coisa, músicas que tivessem. E depois em Braga também recordo que vocês têm ali um momento em que o Mr. Abel Ferreira tem, numa conferência de imprensa, o mítico vou embora. Isso deu aso à brincadeira também, não deu? Como é que. Eu acho que esse ano, já não me recordo bem, mas eu acho que esse ano eu já não estava em Braga. Mas imagina, isso foi é um meme, isso é um meme português, né? Isso é uma, pá, eu acho que toda a gente tem o stickerzinho no telemóvel do vou embora. E depois, claro, nós com os grupos de WhatsApp e assim, pá, a malta vai mandando e vai brincando com essas situações e é sempre engraçado. Ah, e agora, mais agora para esta parte com o WhatsApp a tornar-se mais viral e com os stickers e tal, é engraçado porque pá, quando acontece alguma coisa engraçada num jogo, né? A malta vai logo tirar ali o vídeo, fazer o corte, né? Para depois fazer o sticker e mandar no grupo do WhatsApp para brincar. Pá, esses momentos são sempre engraçados e é giro essas brincadeiras que nós temos entre Muito nós. bem, Sim. portanto, estás a falar. Agora, eu gostei também da maneira como tu fugiste ali de não vou contar nenhuma história, não vou dizer nada. Não, há coisas que ficam ali Nenhuma e música de acabou, grupo, acabou. nenhuma música de grupo, pá. Acho que não tenho assim, não tenho assim nada lembro-me, por exemplo, quando aqui, por exemplo, na Arábia não se faz, mas em Portugal temos muito esse hábito, quando o jogador chega de novo, né, no início das épocas, no início das épocas, na pré-época, tem que sempre que ser Certo. prachado, né? E então, pá, lembro-me, não sei precisar agora os jogadores que faziam essas coisas engraçadas, mas pá, eu devo ter vídeos no telemóvel de certeza, da malta que é um momento tenso, é aquele momento, imagina, almoço ou jantar, né? Está ali o grupo todo, está ali o staff todo, e de nada os capitães começam a bater com os talheres nos copos, a fazer barulho, a dizer: é o momento, hoje vai ser este e este prachado. Então metem a cadeirinha ali no meio da sala, né? Cadeirinha no meio da sala e a malta tem que subir à cadeira e dançar ou cantar. Pá, é um momento tenso, é difícil. Para quem é assim mais envergonhado, pá, são ali uns Duros, segundos, minutos dolorosos, loucos. dolorosos. É difícil. Olha, eu, por exemplo, eu que não sou nada dessas coisas, não sou nada de cantar e dançar, quando fui prachado, pá, Mas não foi, parece ser foi duro, foi vergonhado. duro. Foi duro. Epá, nesse contexto, tipo, não sou envergonhado em grupo, né? Mas cantar, dançar, pá, Qual é que foi a música é escolhida na difícil, é altura? difícil. Recordas? Pá, eu na altura lembro-me, foi uma música do Kim Barreiro, foi para a palhaçada, eu acho que foi a Cabritinha, Ainda, acho que foi a ainda, Cabritinha. ainda dás um toque Foi de Kim Barreira? Não, Ah, não, não. Eu agora já sou pai de família, não, agora não entro nessas coisas. então, lá. Eu a fugir outra vez, Outra vez, outra eu a vez. fugir outra vez à A ver, a à ver, se- a pergunta. ver se escapas aqui. Pronto, Já
já percebeste que eu não driblo só Também dentro de campo, fora das também driblo entrevistas fora, também, já também percebes? está, tecnicamente estás muito craque em todo lado, é dentro e fora do campo, estás ótimo. Ó Fábio, falaste da Arábia Saudita e é curioso, porque nós já aqui tivemos o Mister Vitor Pereira. eh, e o Mister disse uma coisa que é na Arábia, que agora melhorou, atenção, o contexto está um bocadinho diferente. As Arábias, em termos de futebolísticos, falando desta maneira, mudaram muito. O Mr. Vitor Pereira, a primeira experiência que tem na Arábia, digamos que é há 10 anos atrás. Estamos a falar 10 anos depois, se bem que tu tens muitos anos de Arábia Saudita no corpo, por assim dizer. Como é que é, ou como é que foi a adaptação a esse contexto de Médio Oriente, futebol do Médio Oriente, e como é que eles aí sentem o futebol? Sim, esta é a sexta época de Médio Oriente, são 5 esta é a quinta na Arábia e tive uma nos Emirados. Hum, e sem dúvida que tem havido um crescimento enorme, ou seja, a Arábia há 6 anos atrás não era o que é agora. Muito fruto da chegada do Cristiano primeiro e depois de todos estes craques, acho que a liga desde aí que evoluiu imenso, começou a crescer imenso, e não só em termos desse investimento em jogadores, mas começam a ter também algum cuidado em termos de infraestruturas, tentar dar aos jogadores algumas condições para que as coisas corram e evoluam da melhor maneira. Uh, e acho que é importante, porque lá está, não é só, eu digo muitas vezes isto, não é só tu chegares e dares 200 milhões ao Cristiano e 100 milhões ao Benzema e 3, 4, 5 milhões ao X, Y ou Z, mas depois não teres as condições para que as coisas corram bem dentro de campo e teres um balneário degradado, não teres um departamento médico em condições. E isto eles já começaram a perceber e já começaram a tentar mudar. Eu acho, e digo isto muitas vezes, acho que era importante começarem a trazer também malta de staff administrativo, diretores, team managers, as equipas grandes já o têm, mas acho que era importante fazer isto também nas outras equipas, nas equipas mais pequenas, para que o campeonato crescesse de maneira sustentada. Ou seja, eles já fizeram o mais difícil, que foi colocar os olhos do mundo aqui, né? Porque com os investimentos Certo. absurdos que fizeram, mas agora para que isso continue e cresça de maneira sustentada, eu acho que era importante pensarem no passo seguinte, as infraestruturas para os clubes, começarem a pensar também em termos de formação de jogadores, como é que podemos fazer para que as coisas corram da melhor maneira e comecemos a ter mais jogadores sauditas a evoluir e a crescer e a aparecer. E acho como é que eu ia dizer? É um ponto importante, ou seja, a liga já tem crescido muito, mas acho que tem muito potencial ainda para crescer. Acho que há muita coisa para melhorar, muita coisa para crescer. Ah, e sinceramente, eu digo isto muitas vezes, as pessoas dizem: diz isto porque estás aí a ganhar dinheiro e queres já saber do resto. Mas não, eu fico muito feliz por poder estar aqui, poder ver este crescimento pelos meus próprios olhos e poder ajudar nesse crescimento. Eu digo muitas vezes, eu mudei de clube agora há pouco tempo, este ano estou num novo clube e, e tenho, pela minha experiência, é bom para mim, fico feliz por poder ajudar e por chegar e dizer assim: olha, vocês estão a fazer isto, mas se calhar estão a fazer isto da maneira errada. E ontem estive a falar com o diretor desportivo sobre alguns temas que acho que eles deveriam melhorar. E é engraçado ver como eles olham para nós e pela nossa experiência e nos ouvem e tentam fazer as coisas da melhor maneira e como nos agradecem. Obrigado por estares a fazer isto e estás a perder o teu tempo com estas coisas para melhorar o clube, porque lá está, nós estamos aqui não é só para ganhar o nosso dinheiro e ir embora, nós estamos aqui também para, eu pelo menos vejo isso dessa maneira. Estou aqui para ajudar, estou aqui para fazer com que o campeonato cresça, os clubes cresçam, as pessoas que trabalham connosco diariamente melhorem também. Acho que isso é importante quando passas num clube ou quando passas num campeonato num país, tentares também que as pessoas à tua volta melhorem e que tu próprio melhores, percebes? Acho que isso é muito E de importante. tantos anos da Arábia, já que disseste que falaste com o diretor desportivo, já dizes alguma coisa em árabe ou ainda não? Já, ou seja, não consigo Quase. construir frases, mas já consigo dizer palavras soltas, já sei contar, por exemplo,
Yamin direita, Yassar esquerda, já consigo dentro de campo dar feedbacks a jogadores. Murtada é contra-ataque, Kuratani é segunda bola, já tenho, ou seja, esse tipo de coisa já consigo dizer e já consigo dentro de campo, às vezes é importante porque há malta que não fala tão bem inglês e então consegues pá, dar um feedback e às vezes que é importante e mais porque há 2 anos no Cali já era capitão de equipa e este ano cheguei e mal cheguei, o treinador teve essa confiança em mim também e já sou capitão de equipa. E é importante conseguir também passar a mensagem a alguns jogadores que se calhar não falam tão bem inglês e eles acham piada, eles gostam que nós façamos esse esforço para conseguir falar com eles, para conseguirmos dialogar de maneira diferente, não só de inglês, eles acham muito engraçado nós conseguimos dar Em alguns árabe. E toques os em portugueses árabe. são ótimos a adaptarem-se a novas culturas e a novos idiomas, e portanto, já agora, para além, eu só sei dizer salam aleikum e aleikum salam, portanto, Ok. São mais fáceis, acho que são mais fáceis. toda a gente sabe. Agora, momento de cultura com o Fábio Martins. Agora quero saber como é que se conta até 10 em árabe. Isto. Ok, então, Wahed, não, Sfar é 0, depois Wahed 1, Wahed Etnen, Talata, Arba, Hamsa, Sita, Saba, Tamania, Tissa, Ashra. Ah, eu acho Ashra é 10. É, di- é, di- é, di- é difícil, e depois, imagina, eu tenho algumas dificuldades no 11, 12, 13, 14, mas depois a partir do 20 é fácil porque imagina, tu se souberes o 20, o 30, o 40, o 50, é mais fácil porque eles depois não dizem 21, dizem ok. 1,20, ou seja, uh, 2,20, 3,20, então depois passa a ser muito fácil. Tu tens jogado com que número É neste tranquilo. momento? Asfar, 10. Se tivesses que anunciar, vamos supor que estamos no estádio, ok? Estamos no estádio, estamos agora na Arábia Saudita. Se tivesses que anunciar, estamos aqui no 11 e tal, e agora o nosso capitão, número 10, Fábio Martins. Força, em árabe. E eles aqui não dizem Fábio Martins, eles dizem Fábio Martinez. Pode ser, se quiser. Uh, não, mas é só. Eu não sei, é com o número não sei. Mas pronto, vou dizer só 10, Fábio. Asfar Fábio Martinez. Eles gostam do Martinez. É engraçado porque a minha família, os meus amigos, quando vêm os nossos jogos, falam sempre disto, que é os relatos, eles não sabem o que é que eles estão a dizer, né? Porque estão a falar em árabe e tal, mas depois é Martinez, Martinez, Martinez. Pronto, ficou. Agora tenho muita malta a chamar-me Martinez, em vez de. Aliás, os meus colegas não me chamam Martins, me Martínez. chamam Martinez. Fábio E Martinez. o relato árabe é fantástico, porque eles É prolongam único, aquilo. é único. Olá, Fábio Martínez. Imagino, vai ser. E depois é engraçado porque um lance que não tem nada a ver, um lance a meio campo, eles estão a dizer aquilo com uma convicção e de uma maneira, porque eles falam, a cultura deles, eles falam muito alto, eles parece que estão sempre a gritar, a discutir, é a maneira deles de falar. E então os relatos é igual, eles falam alto e mudam assim em tom de vez em quando uma coisa, quando o lance, pá, tu às vezes nem estás a ver o jogo, estás distraído e depois ouves aquela coisa e pensas que está a ser golo e está a ser um lance a meio campo, um lance normal. É muito engraçado. Olha, estava agora aqui a ver a repetição do jogo. Olha, deu o gol de Fábio Martins. Portanto, agora o gol de Fábio Martins é. Como é que eles fazem? Golo, não sei como é Eles que é dizem quase sempre golo. Alá, né? Eles prolongam o Alá e. Sim, é o "Halla, halla", e depois é Jamila, que é quando eles dizem Jamila é bonita ou linda ou tipo um lance bonito e eles dizem: "Jamila Martinez, Jamila Martinez". Ah, muito, muito bom. É engraçado, Pá, é muito engraçado. adorei. Estamos estamos a ter aqui um conceito diferente, sem filtros, com umas palavras Excelente. Olha, árabes e nós tal. já tivemos aqui mandarim, estamos agora a ter árabe. Pá, eu acho isto fantástico. Estamos aqui a unir culturas, está excelente. Estamos mesmo sem filtros, estamos de melhor nível. Ah, Fábio, agora voltando aqui ao contexto português, qual é que foi o estádio mais difícil onde tu jogaste? Eu acho que tens 2. Estádio da Luz, sem dúvida, parece que é abafado, é fechado, é grande, levas ali com 50, 60 mil pessoas e pá, quando estás a jogar com o Benfica e quando o Benfica está numa fase boa,
Impossível. esquece. Tu sentes dentro de campo que que é quase impossível, esquece. Estás a ser abafado ali, é muito difícil. E o Dragão, diferente, ou seja, eu acho que o Dragão mete mais respeito agora se calhar não tanto, porque todo este contexto tem havido com os Super Dragões, este afastamento um bocadinho, que é uma pena, mas na minha altura era esse contexto era muito difícil também ir ao Dragão, com os Super Dragões, o estádio não é tão abafado, ou seja, é aberto, mas parece que entoa também, tu estás ali dentro de campo e estás ali a levar com uma pressão, e nós que somos Certo? nortenhos, né, que temos este sotaque, sabemos o que é a paixão do povo nortenho, aquela malta, a gritaria. Acho que são os dois estádios mais difíceis de jogar. Acho que são esses dois. Depois tens outros, por outros motivos, por exemplo, lembro-me de quando sempre que ia à Moreira de Cónegos, pá, era difícil porque o estádio, apesar de ter as dimensões Certo. normais, né, está ali todo muito juntinho, tudo, Próximo ali. e parece que é mais difícil de jogar. Acho que tens alguns estádios muito característicos, né? Mas difíceis, eu vou dizer o Dragão e a Luz, porque pá, É diferente. é diferente. É diferente jogar contra um Porto e um Benfica. Agora, mais estes últimos anos, mais um Sporting, mas lá está, eu não tenho estado os últimos anos, mas acredito que o Sporting agora também seja mais difícil de jogar pelo contexto, por ser campeão nacional e tal. Mas do meu tempo, eu lembro Sem Benfica e dúvida. Porto, sem Agora, dúvida. pergunto-te, já que esses são os mais difíceis, também pergunto se são esses que também dão mais prazer de jogar. O estádio onde tu mais gostavas de jogar, qual é que era? Sem dúvida, sem dúvida. Eu adorava jogar na Luz e adorava jogar no Dragão. Ah, porque lá está, é difícil por conta do ambiente, porque sabes que estás ali a jogar e estás a levar com aquela pressão dos adeptos, mas ao mesmo tempo sentes-te, pá, é tão bom jogares, entras num estádio e estás com 50 mil adeptos na bancada a gritar, pá, sentes-te jogador, sabes? Sentes-te aquelas as borboletas, aquela coisa dentro de ti, pá, é incrível, é incrível. E acho que não há melhor para um jogador do que jogares com um estádio cheio, e é muito gratificante quando jogas num estádio como esse, com um estádio da Luz, um estádio do Fora de Dragão. campo, tiveste alguma gafe? Eu sei que tu, como já disseste, driblas muito bem também aqui nas entrevistas, mas tiveste alguma história ou gafe que tenhas cometido que ainda hoje os teus colegas de equipa dizem: e Fábio, lembras-te quando tu fizeste isto e tal, e gozam-te? Pá, tenho uma histó tenho uma história muito engraçada. Pá, eu tenho uma empresa de comunicação que gera as minhas redes sociais e tal, e houve uma história muito engraçada que até hoje os adeptos, não, hoje nem tanto, mas os adeptos de Vitória de vez em quando ainda levo com essa, porque nós fomos, pá, não sei se te lembras, mas foi um Vitória-Braga que nós fomos a Guimarães ganhar cinco Ok. 0. Foi uma coisa surreal, um derby, pá, pronto, correu tudo bem, o Vitória com um jogador expulso, acho que foi o Acaso expulso. Pronto, foi um jogo que correu tudo bem, e depois no final do jogo, pá, um gajo naquela euforia e tal, hum, a empresa de comunicação, pá, houve ali um mal entendido entre nós e tal, eles quiseram fazer uma brincadeira ali no Facebook, e meteram, tipo, no dia seguinte, na manhã seguinte, meteram-me: hoje 5-me, bem, 5-me por causa do 5. Pá, e os adeptos do Vitória queriam-me matar, esquece. Foi uma coisa, pá, ainda por cima aquela Uau. rivalidade, tinham logo acabado de levar 5-0 do Braga, e pá, publicamente agora peço imensa desculpa por isso, pá, eu sou um gajo brincalhão e tal, foi aqui uma coisa que fugiu um bocadinho do controle, não era, sem dúvida, não desrespeito ninguém, tenho muito respeito pelos adeptos do Vitória e por todos os adeptos em Portugal e no mundo. Pronto, foi uma brincadeira que correu mal, uma brincadeira de mau gosto, e, e pronto, foi uma situação difícil. Depois andei ali a receber muitas mensagens e tal, a ameaçar-me, pá, pronto, coisas que infelizmente acontecem. E depois foi engraçado porque depois, no ano de Famalicão, ou seja, passado 2 anos, pá, nós tivemos ali, acho que foi antes da meia final com o Benfica, da meia final da taça. Pá, o João Pedro Sousa quis poupar os jogadores, então muda 11 jogadores, põe um 11 diferente, e nós a jogar em casa com o Vitória levámos 7-1. Pá, as minhas redes sociais foram inundadas por mensagens: agora, agora setes-te bem agora, pá, pronto. E então, depois tive colegas a brincar comigo em relação a isso, pá, pronto, foi uma coisa que passou. Coisas saudáveis e nem tanto, porque lá está, vamos entrar aqui naquela coisa que existe muito em Portugal, das ameaças, das redes sociais e tal, mas pronto, que lidei bem e passou. E
sinceramente é disso que também que não tenho saudades nenhumas em Portugal, desse clima tenso que existe nas redes sociais e na mídia, mas é uma história engraçada e até hoje tenho alguns colegas a dizer, olha, quiseste brincar com eles e O depois troco, o troco. levaste também o troco. Pronto, Portanto, fica aqui, é engraçado. atenção, diga aos adeptos do Vitória, Fábio Martins redimiu-se, vamos criar aqui uma corrente de paz, vamos voltar, Está vamos tudo voltar aqui bem, está tudo ao bem. clima de paz. Fábio já eh, sentia-se bem, os adeptos de Vitória também depois ficaram-se a sentir bem 2 anos depois, portanto, está tudo. Não, foi como disse, o Vitória, tenho um grande respeito pelos adeptos do Vitória e tenho muitos colegas. Olha, ainda agora tenho o Bruno Varela a jogar comigo, que foi capitão do Vitória, teve 5 anos ou mais no Vitória, e digo-lhe muitas vezes que é um clube que devia haver mais em Portugal, a paixão dos adeptos pelo clube. hum, é- tenho um grande respeito pelo Vitória e por todos os clubes em Portugal. Como é lógico que foi uma brincadeira de mau gosto, como disse, pá, Faz passou, parte, faz exatamente, parte. Fábio. Hoje, um bocadinho distante do nosso país, da nossa cultura, qual é que é o prato português que tu mais sentes saudades? Aquela Pá, é difícil. francesinha? Eu ia dizer essa, a francesinha da Taberna Belga. Epá, eu sou portuense e a malta diz muitas vezes: "Epá, como é que tu és portuense? Como é que tu vives no Porto e dizes que a francesinha melhor do mundo é a francesinha da Taberna Belga em Braga?" A francesinha da Taberna Belga é uma sandes com É molho uma de doce. rivalidade Muita grande, gente de diz-me isso. Porto e Braga, os Pá, molhos, coitado. mas a verdade a verdade é que, opá, eu vivi muitos anos em Braga, né, porque joguei em Braga, joguei em Famalicão, joguei muitos anos em Braga. E de todas as francesinhas que eu comi no Porto, nenhuma para mim me sabe tão bem como a francesinha da Taberna Belga. E estou a fazer aqui a publicidade, por isso espero ser patrocinado depois. Ah, espero que o dono da Taberna Belga depois me patrocine e me dê umas francesinhas de borla. Não, mas é mesmo uma francesinha que eu gosto muito e sempre que alguém me pergunta, pá, diz-me aí uma francesinha boa para eu comer, que vou ao norte. Pá, Taberna Belga. Taberna Belga. Porque, pá, gosto, para mim é melhor. Para mim é melhor. Mas tem outros pratos, por exemplo, olha, umas tripas à moda do Porto, gosto muito. Apesar de eu não gostar das tripas, né, daquela cena tipo Certo, sei. gelatinosa, eu quando como tripas à moda do Porto, peço sempre Ok. tripas sem tripas. Mas é um prato que eu adoro. Ah, que mais? Pá, o bacalhau nós conseguimos ter aqui, apesar de não ser tipo fresco, é congelado, mas conseguimos ter aqui, então fazemos um bacalhauzinho com natas, um Olha, uma bacalhau praga. à Brás, à Gomes de Sá. À Braga não gosto tanto, mas à Gomes de Sá, à Brás, gostamos e fazemos aqui de vez em quando. Uma feijoadazinha, Acho com que é cozida à isso, não sou portuguesa. assim. Feijoada, sim, feijoada cozida. Cozido não sou tanto fã, mas uma feijoadazinha, assim, gosto. Tenho saudades. Pá, e é isso que custa mais, sinceramente, além, como é lógico, da distância da família, é isso que custa mais. Quando vamos a Portugal, e eu digo sempre à minha mulher: olha, vamos a Portugal, temos 4 5 dias em Portugal, temos que ir ali, ali, ali comer, porque pá, temos que matar saudades. Temos Temos que que, matar temos que saudades. ficar aqui com uma coisa pré-combinada. Quando vieres a Portugal, Fábio, vamos então à Taberna Belga ou outro sítio qualquer comer uma francinha. Ficamos Está assim, ficamos combinadíssimo, assim está alinhados. combinadíssimo, Se está pudesses combinadíssimo. reviver, Fábio, um momento que tenhas vivido já em Portugal, se o pudesses reviver, qual é que seria? Que momento é que seria? Difícil. Se calhar a minha estreia na Primeira Liga. Braga Arouca, Sérgio Conceição treinador. Lá está. Acho que quando és um jovem que sonha ser futebolista, o teu sonho é sempre estrear-te e jogar na principal competição em Portugal. Então foi um momento Certo. muito especial para mim e que recordo até hoje. Acho que, aliás, eu até recordo eu substituí o Pedro Tiba. Eu entrei para o lugar do Pedro Tiba, pronto, um Braga que tinha Éder, que tinha Alain, eu era o miúdo que tinha acabado de sair do Aves e estava na equipa B do Braga. Foi um momento especial para mim, foi um momento que eu recordo Pedro com grande Tiba, que carinho. também depois passou por sabes, partilhaste sempre balneário com alguém que depois seguiu. Jogámos, Jogaram juntos, sim. jogámos juntos, sim, joguei com o Pedro, depois, olha, joguei também com o Bataglia em Certo. Braga e em Chaves. Sim, ainda cruzei aqui caminhos com muita malta, é verdade. E é o bom do futebol, é que tu fazes amizades
e depois pá, encontras-te mais à frente, mais, passado uns anos outra vez com a pessoa, é giro, E como é que é era muito essa giro. convivência com o Mister Sérgio Conceição? Falamos aqui de alguns treinadores que tu tiveste, e o Mister Conceição tem uma personalidade um bocadinho mais forte, se bem que Jorge Simão também, atenção, também é uma pessoa, um treinador com personalidade forte. Mas como é que foi essa convivência com o Mister Sérgio Conceição? Não, Jorge Simão era mais tranquilo. Sérgio Conceição é difícil. Pá, lembro-me de grandes duras que levei dele. Lembro-me. Olha, lembro-me uma, vou contar aqui uma história que muita gente não sabe. Eu vou contar agora, porque pronto, acontece, faz parte. Eu miúdo, acho que era miúdo da equipa, estava na equipa B, pá, mas houve ali uma fase da época que eu já quase que só treinava com a equipa A, eu treinava muitas vezes com a equipa A e ia só jogar a equipa B quando não jogava na equipa A, muitas vezes, imagina, cheguei a ir a um jogo ou outro da equipa A e depois eles, para jogar 5 minutos na equipa A e depois não poder jogar na equipa B, eles às vezes até vinham falar comigo, olha, não te vou meter hoje, pá, e estava a pensar meter-te, mas não te vou meter, para tu amanhã teres volume de jogo na equipa B. Pronto. E, tenho uma história super caricata. Pá, um dia que eu, pá, não sei o que é que aconteceu, pá, eu ponho sempre o despertador, mas um dia que, imagina, a chegada era às 8 da manhã para estar no clube, pá, eu apaguei completamente, adormeci. Mas adormeci a um ponto de ter sido o motorista do clube a ter que ir à minha casa tocar uma campainha para eu acordar. Tipo, uma coisa, e já passavam tipo uma hora e tal da chegada. Ou seja, imagina, eu para estar no clube às 8 acordava tipo às 7 e já eram tipo 9. Apaguei, esquece, não sei o que é que se passou, não sei o que é que se passou com o despertador, não sei o que é que se passou. Também já tive dessas, também já tive Agora dessas. imagina a minha, pá, uma coisa surreal. Para nós futebolistas que levamos multas e cenas assim, é uma coisa, pá, aquela cena de acordares e olhares o relógio e dar aquela a mini ataque de coração, sabes? Aquela cena de que "Ai, eu tinha que estar lá às 8 e já são 9. É bem difícil. E imagina, o Horácio, do motorista do Braga, toca uma campainha, opá, então, o que é que se passou? Estás a dormir? O que é que se passou? Pronto. Eu, pá, arranjo-me rápido, arranjo o cabelo, lavo a cara e tal, lavo os dentes, arranco para o clube, pá, chego ao clube, sei lá, 9h20. O treino era tipo às 10, talvez. Pá, as horas não sei precisar muito bem, mas pronto, era mais ou menos este contexto. E chego, pá, bato à porta do Mister, abro a porta, só tenho tempo de dizer assim, Mister, adormeci, e ele começou logo. Adormeceste, então vai embora para casa outra vez, vai dormir, vai não sei o quê, aquela. Pá, e eu, ai, meu Deus, meu, levei uma dura ali. Pá, tu és miúdo, como é que tu tinhas, a maneira que ele disse, tu tens, quase que não podes dormir, vens treinar aqui, pá, tu nem devias dormir, devias ficar acordada com a sensação de, ai, eu vou treinar aqui, pá, nem devias dormir, pá, quanto mais adormecer, pá, pronto, essa dura, lembro-me perfeitamente, e foi um momento caricato que passei. Pá, pronto, depois nunca mais voltou a acontecer, mas foi um momento Até com tenso. medo, se calhar, de não levar mais nenhuma dor da missa. Difícil, porque lá está, a maneira de ser dele toda a gente conhece, pá, é um treinador. Dentro de campo, não tenho o que dizer, pá, é muito bom dentro de campo, mas depois essa maneira de ser dele, esse trato com o jogador, muitas vezes é difícil. Pá, é difícil porque lá está, a maneira de ser dele é duro dele, e então, pá, a malta até tem um bocado de receio, pá, o que é que ele vai dizer? Eu fiz isto de mal, o que é que ele vai dizer e tal, pá, pronto. Mas não tenho, opá, não tenho, pá, foi culpa minha e não tenho o que dizer do Mister, só tenho coisas boas a dizer. Até hoje já não encontro há algum tempo, mas houve uma vez, a última vez que eu encontrei em Matosinhos e, pá, e cumprimentámos e estivemos ali a falar um bocadinho, porque lá está, só coisas boas a dizer dele. E agradeço, como é lógico, pela essa estreia na Primeira Liga, fica marcada por ter sido ele a Queres estrear na mandar Primeira Liga, sem dúvida. um abraço ao Mister Sérgio Conceição? Não, claro que sim. Um abraço para o Mister, saudades de o ver em campo. Agradecer-lhe também tudo o que fez pelo nosso, por mim, pelo nosso Braga e pelo nosso Porto, principalmente porque, lá está, somos esportistas de coração e espero vê-lo em breve de novo nos relevados, porque precisamos dessa garra que ele tem, precisamos disso e tenho saudades de o ver dentro de campo, neste caso, Muito ao bem. lado do Mister campo. já sabe, quando vier a Portugal, Flávio cá estará também para lhe pagar uma francesinha, portanto...
Combinadíssimo, sem, não tem problema nenhum, Fábio, não nós tem temos agora problema aqui um nenhum. momento no Sem Filtros que é um papo rápido, ou seja, perguntas com resposta rápida. Não sei se estás preparado para este momento. Vamos Sempre a isso então. preparadíssimo. Bora, preparadíssimo. Fábio Martins, assistência de letra ou golo de bicicleta? Assistência de letra. Vitória no último minuto ou goleada tranquila? Vitória no último minuto. Melhor colega de balneário? E essa é difícil. Vou dizer. Tive muitos, mas vou dizer Nelson Lenho, capitão. Palavra certa, capitão, um gajo Muito que me bem. ajudou muito. Bacalhau à minhota, francesinha ou shawarma? Francinha, Franci, Francinha, por falar em Francinha. shawarma, só aqui, não fiques chateado comigo, mas tu tens algumas semelhanças físicas com o Salah. Toda a gente me diz isso. É o Salah e o Marcelo. Toda a Tu gente me fazes diz. muito. Pá, eu vou-te dizer, eu gostava de ter o pé esquerdo deles e gostia conta bancária. Gostava. Mas aí na Arábia já te confundiram com o Salah, ou ainda não? Se bem que ele é egípcio, Já, opá, não é confundir, mas é brincar. Ah, Salah, tipo, enganam-se de propósito, estás a ver? Aquela brincadeira, Salah, Salah. Muitas vezes, Jamila, muitas vezes. Fábio Martins. Portanto, six aside, agora, normalmente é um five aside, vamos fazer um six aside. Vou-te perguntar aqui, Ok. portanto, jogador com maior espírito de liderança com quem conviveste em Portugal. Vou dizer Nelson Leite. Velocidade. Aí a velocidade. Atenção, podes-te incluir. Velocidade, deixa-me pensar assim um bocadinho. Sim, não, mas eu não sou isso tudo em termos de velocidade. Ahm, não sei, se calhar Ok, Diogo portanto, já Gonçalves. temos Nelson Lane, Diogo Gonçalves. QI futebolístico. QI futebolístico. Foi a mais inteligente. Sim, 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 sim. Deixa-me pensar aqui um bocadinho. Braga, Chaves. É difícil. Vou dizer. Ricardo Horta. Passe. Ricardo Horta. Qualidade de passe. Um jogador que me fez assim muitas assistências. Pá, vou dizer. Pote. Pote tem qualidade de passe. Pote. Drible. Drible, vou-me colocar em E mim. agora força. Força. Boli. Jogou comigo no Braga. Central. Ora, Defesa muito bem. central. Depois jogou no Futebol Clube do Porto também. Jogou no Porto, teve em Inglaterra. Agora não sei onde é que ele está. Talvez em Inglaterra continue. Jogou no Wolves, no Nottingham. Agora não sei Portanto, onde é que ele está. recordando, liderança, Nelson Lange, velocidade, Diogo Gonçalves. QI futebolístico, Ricardo Horta. Passe, pote, drible, Fábio Martins. E força, Boli. Acertei em tudo, não é? Sim, é isso. Opá, estar aqui a responder rápido, sim. Se tivesse tipo as perguntas antes, e se calhar ia responder de maneira Era diferente, mas era sim, batota. acho que ficou Assim, bem. Ficou bem. Sim, sim, assim estamos bem. Assim foi no momento. Foi no Para momento. Estamos terminar, bem. Fábio, Liga Portugal em 3 palavras. Como é que caracterizas? Ah, ah, Liga Portugal em 3 palavras. Ah, eu vou dizer o meu país, porque tenho saudades de jogar em Portugal, tenho saudades da Liga Portugal, tenho saudades das competições da Liga Portugal, então acho que são as 3 palavras que batem certo. Olha, O uma meu resposta, país. atenção, aqui uma salva de palmas para o Fábio Martins, foi uma resposta muito bonita. Normalmente os treinadores e jogadores dizem qualidade, futuro, mas o meu país realmente é. Olha, surpreendeu-me pela positiva. Fábio, foi um gosto Obrigado. ter-te aqui. Jamila, Fábio Martinez, foi muito bom ter-te cá. Espero que tenhas gostado também. Não sei se. Sim, muito, 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 muito bom. Muito obrigado pelo convite. Foi uma hora e pouco muito bem passada, sem filtros e bem.
Queres deixar alguma Foi um gosto. mensagem aos adeptos das nossas competições, não só por daqueles que são dos emblemas por onde passaste, mas também para o adepto de futebol em geral? Não, como já disse, muitas saudades do nosso futebol em Portugal, saudades de jogar em Portugal, saudades dos nossos adeptos, não tanto daquelas confusõezinhas que nós temos e uma palavra para os nossos adeptos para que pá, é difícil, mas que isso deixe de existir ou que se foque muito mais no jogo em si e não tanto nas polémicas no pós-jogo. E pronto, agradecer e dizer que tenho muitas saudades Fábio, do muito futebol em Portugal. obrigado por ter estado cá. Pedia-te então, agora estás entregue ao, ao mundo. Fábio, muito obrigado uma vez mais. Muito obrigado, grande abraço, tudo bom, tchau, tchau. E assim foi. Fábio Martins no Sem Filtros, o videocast, podcast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver esta entrevista na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. Deste lado é tudo. Esperamos por si no próximo episódio. Muito obrigado.